Minha irmã tava me contando que ela fez uma compra no supermercado e o entregador foi levar pra ela sem máscara. E eles perguntaram, cadê sua máscara? O entregador falou, o supermercado não está dando máscaras pra gente. O dono do supermercado, a empresa supermercado que fatura alto, que tem lucro e que tá prestando um serviço pro consumidor que devia estar preocupado com esse consumidor, manda um entregador que tem contato com todo mundo da cidade, por isso é um vetor de risco, sem máscara na casa das pessoas. O que tá acontecendo com vocês, gente? Máscara não é caro, não. Ainda mais se é uma máscara que a gente tá falando, que simplesmente é um pedaço de pano que você tem que pôr na frente do rosto. Que, tipo assim, a gente não tá falando da N95, não é isso. É tipo assim, é uma máscara que não evita totalmente que a pessoa fique doente, mas o que ela faz é bloquear muito o tanto que sua saliva sai, entendeu? A sua saliva que é o que carrega, tá, o vírus. É uma máscara muito barata, você pode fazer de tecido, tá? Você pode fazer de tecido normal. Não justifica a economia. Não justifica. Não só isso, é uma máscara que não é descartável. Você pode usar mais de uma vez. Você pode lavar, entendeu? Você pode ter duas e enquanto você tá usando uma, você tá lavando a outra. Por quê? Eu queria entender o raciocínio, eu queria que alguém me explicasse o argumento. Porque não faz nenhum sentido. O mundo parou. Tem gente que tá trancada em casa, nesse momento, já tem 4, 5 meses que tá isolado, fazendo o seu isolamento, buscando o distanciamento social, se privando das coisas. A pandemia tá matando gente, 1.000 brasileiros por dia, já matou mais de 100 mil pessoas. Me explica por que você tá sem cuidado? Alguém pode me explicar? Alguém tem um argumento plausível pra explicar isso? Porque, pra mim, na minha cabeça, vocês estão tudo louco. Vocês que não usam máscara, é claro. As pessoas acham que não vai acontecer com elas. Será que é isso não vai acontecer ainda? com alguém de família. É só fazer isso. A gente pode tratar de uma forma de como fazer com as pessoas que estão tendo sucesso naquilo fazem. Sabe aquela coisa de coach? O cara fica meses estudando em livro, na internet, como que as pessoas de sucesso fazem para ele reproduzir isso na vida dele. Pra ficar rico. Só que quando a gente fala da gente reproduzir o comportamento dos países que estão conseguindo efetivamente combater essa pandemia, o cara fala, vocês estão loucos? Vocês estão... Não, tem, tipo assim... Olha aqui, até onde eu sei, em BC não retornou aula. A gente tá o quê? Com menos de 20 casos por dia, 30 casos por dia? Tem pouquíssimos e não voltou aula. Não tô falando de morte, não. Tô falando de contágio. Sem morte. E não voltou aula. Então, tipo assim, e aqui o pessoal tá tendo sucesso. De repente, a gente consegue lidar com essa pandemia no curto prazo, ter uma vacina, estão falando aí da vacina russa, tem um monte de gente questionando, mas eu espero de todo o coração que alguma vacina funcione, mas pode ser o caso também de todas as vacinas que estão sendo apresentadas agora, a chinesa, a russa, a britânica, elas não funcionarem, porque isso acontece. Só para vocês terem uma ideia, a vacina mais rápida que eles produziram até hoje foi contra o Ebola, que demorou 4, 5 anos, uma coisa assim. Pode ser que a vacina do Covid bata recorde e a gente consiga ela em 1 ano e meio, sabe? 2 anos. Só que pode ser que não aconteça e a gente tem que se preparar para esse cenário. O que os países que têm sucesso num monte de coisa fazem? Eles esperam o melhor, e a gente de fato espera o melhor, espera que tenha uma vacina, só que eles se preparam para o pior. O povo brasileiro tem um monte de característica muito boa, tá? Eu já vivi num monte de país, em poucos lugares você vê a solidariedade, o calor humano, você vê a empatia que o brasileiro tem. A gente tem muitas características boas, mas tem uma que a gente não tem, é a precaução. O brasileiro não é um povo precavido. Espera o melhor, mas não se prepara para o pior. Se o melhor não acontecer, a gente não tem um plano B. E é isso que tem que mudar. A vida vai ter que funcionar diferente, a gente tem que se adaptar, não tem como correr disso. Toda vez que a gente fala da pandemia, sempre vem os mesmos argumentos, porque eu sei que você está recebendo um monte de coisa no WhatsApp. Eu sei que você está recebendo gente falando, minha tia foi curada porque tomou cloroquina. Estão escondendo os números, estão escondendo a cloroquina. Você acha... Para comigo aqui, vamos pensar. Você é inteligente. Se fosse a cloroquina, que é um remédio baratíssimo, você acha que ia ter morrido gente, ia estar morrendo gente ainda nos outros países, nos Estados Unidos, por exemplo? Você acha que o Trump ia mandar cloroquina pro Brasil? Tá morrendo americano, tá morrendo mais americano que brasileiro, tá morrendo 2.000 americanos lá. Vocês acham que isso ia acontecer? Não, de verdade. Olha nos meus olhos e me fala se faz algum sentido. O que acontece? A cloroquina é um remédio que já foi estudado para aplicação dele em outras doenças. Malária e lúpus. É um remédio que tem riscos contra a saúde. Tem riscos sérios.
Mas o que acontece? No caso do tratamento do lúpus e da malária, se considera que o risco que o remédio representa é menor do que o benefício que ele gera para combater a doença. Ela não se mostrou um medicamento válido, útil para poder combater a Covid, de forma que se você tomar cloroquina tendo Covid, você não vai ter um benefício para combater a doença, você só vai ter os riscos que são trazidos por esse medicamento. Mas o que acontece? Aí tem aquelas histórias, alguém tomou e se curou, minha tia tomou e se curou. O problema dessas narrativas anedóticas, dessas narrativas de experiência pessoal, é que elas não são um teste científico. Pode ser muito bem o fato de sua tia já tá com o corpo preparado para se curar do Covid, só que ela tomou de forma experimental o medicamento e não foi o medicamento que levou ela à cura. O que acontece é que o próprio corpo dela já tinha uma disposição para combater o Covid, ela tomando ou não, ela ia se curar de qualquer jeito. Então por isso que tem que ter o teste controlado. Você pega amostras de pessoas doentes, aí você tem que dividir por estágios da doença, idade das pessoas e coisas do tipo, você pega 2 grupos mais ou menos homogêneos, e aí você, para um grupo, você administra a cloroquina, para o outro não. E você vê se o grupo que recebeu a cloroquina teve uma taxa maior de recuperação. Já fizeram esses testes em estágios diferentes da doença e em nenhum deles, pelo menos esses testes de grupo, nesses testes controlados, se notou uma diferença entre o grupo que tomou a cloroquina e o que não tomou. É por isso que a ciência não funciona com relato pessoal, porque o relato pessoal pode indicar uma correlação, mas ele não indica a causalidade. Você se curou e tomou cloroquina. Então tem uma correlação entre os dois, mas não quer dizer que você ter tomado cloroquina causou a sua cura ou ajudou na sua cura. A coisa mais perigosa numa pandemia, numa situação como a que a gente está vivendo, em que a segurança de uma pessoa depende do comportamento de todos os demais, é a má informação, é a má qualidade da informação. Infelizmente, a gente está vendo o uso político das informações. As pessoas estão caçando briga política, emitindo opinião sobre fatos em que não cabe opinião. Não cabe opinião sobre medicamento, não cabe opinião sobre métodos de você prevenir uma pandemia ou não. Outra coisa, as pessoas estão tratando a morte por Covid como algo natural da natureza. Eu vi um comentário que era assim: gente, todo dia morre gente de trânsito, todo dia morre gente de violência, todo dia morre gente de diabetes e tudo mais. Deixa eu falar, todas essas mortes, elas são evitáveis, tanto quanto a Covid. Eu não sei se você consegue entender isso. Tudo que é feito na nossa humanidade, todo o aparato social que a gente tem, o porquê que a gente vive em sociedade, paga imposto, é para que você e eu morramos velhinhos. O que acontece é que, de fato, as pessoas morrem, fatalidades acontecem. Só que se espera da gente, como sociedade, como Estado, como organização política, como grupo social, a gente faça o que está ao nosso alcance para poder prover as normas e a estrutura necessária para que as mortes sejam mitigadas. Imagina que a gente se organizou assim, senão a gente tá morando na floresta até hoje, entendeu? A gente não tinha saído da caverna, a gente tava lá. Todo o esforço da história é para que a gente viva mais. Como a gente define os países que são desenvolvidos? Tem um índice chamado Índice de Desenvolvimento Humano. O que ele avalia? Longevidade, né? Qualidade de vida, todos os índices. Quanto mais as pessoas viverem bem, é sinal de que um país é de sucesso, marcou um ponto. E para as pessoas viverem bem, rola todo um esforço. Agências, por exemplo, que regulam a qualidade da água. Você tem agências, por exemplo, que regulam brinquedos para crianças não engolirem pecinhas. Tem criança que morre engasgada. Mas a gente tem normas do Inmetro também que medem as peças que tem brinquedos que são voltados para criança, para que nenhuma seja pequena o suficiente para que a criança possa engolir. Por que com a Covid é diferente? Por que a gente vai abrir mão do esforço para conter uma doença que é evitável? Ninguém precisa morrer de Covid. Tá entendendo? Não é uma sentença do destino. Deus não virou e falou, vamos matar todo mundo de Covid. Da onde? Por quê? Vocês estão se matando de Covid. Tem riscos que a gente tem que assumir como sociedade. Por exemplo, a gente tem um monte de acidente de trânsito em todo o país do mundo, por mais civilizado que seja, carro bate o tempo inteiro, tem várias fatalidades e coisa do tipo. É porque a gente precisa se deslocar.
A gente precisa chegar de um ponto ao outro e a gente tem que assumir esse risco. Só que a gente não assume riscos desnecessários. Por isso que tem limite de velocidade nas estradas, por isso que tem regra para ultrapassagem, por isso que tem cinto de segurança, por isso que tem uma série de normativas para tentar mitigar ao máximo o risco de você dirigir na rua e na estrada. Por que que esse raciocínio que serve a gente tão bem na sociedade toda, as pessoas simplesmente se recusam a aplicar no caso da Covid? O governo, a sociedade, as pessoas não estão fazendo esse mínimo necessário para mitigar, diminuir, nem o possível. Não estão fazendo nada para poder diminuir a chance das pessoas morrerem. Esse que é o porém. A gente espera como sociedade, se o Inmetro virasse assim e falasse, ó, agora a gente não está certificando mais nada, todos os brinquedos podem ter peças pequenas o suficiente para criança engolir e morrer. Beleza? Ficar engasgado e morrer. O que vai acontecer é que muita gente vai protestar, vai ter um clamor nacional contra isso e provavelmente você vai parar de comprar brinquedo para sua criança com menos de 3 anos. Quase certeza. Porque você não tem certeza se aquilo lá vai causar mal para ela ou não. E a gente vê agora nesse argumento da Covid a galera falando, o que pode fazer? O que pode ser feito? O que pode ser feito? O mínimo necessário. O mínimo. Você tem que diminuir. É a nossa obrigação como sociedade, como indivíduos, como estrutura política, como tudo. Esse é mais um vídeo de desespero nosso, assim, de clamor, e falar, pelo amor de Deus, reveja o que tá acontecendo, quem tá te informando? Qual que é o medo? Quem que tá te... Não, mas na verdade dá pra entender, porque as pessoas, elas vão na internet hoje em dia, no WhatsApp, esse tipo de coisa, e elas querem confirmação daquilo que elas acreditam. A pessoa vai lá no euestoucerto.com.br, ela quer ver aquilo, ela quer argumentos para poder depois mandar para outra pessoa falar. Então, ela não avalia o que está sendo dito. Qualquer coisa. É o argumento da minha tia tomou cloroquina. Mas não é assim que a ciência funciona. Aí sempre acaba em conspiração, que é isso que acontece, tá? Tipo assim, quando a pessoa perde o argumento, você mostra como é que a ciência funciona. Quando chega no ponto de você mostrar que a ciência tá dizendo que a pessoa tá errada, ela entra num pensamento conspiracionista contra a ciência. Não, esses cientistas estão querendo esconder da gente, eles são ligados aos laboratórios e blá 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 blá. Esquerdista, todo o Jorge Soros e... Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Quem governa o mundo hoje são as corporações, é o dinheiro, é o capital. Você sabe disso, quem tem dinheiro manda. Gente, capital que manda. Então, assim, não existe essa ameaça, não existe uma ameaça de vir e tomar sua propriedade. Elas têm um conselho secreto dos Illuminati que... Não, Qual o mundo é complexo, medo? Tá? O mundo é complexo, tem um monte de interesse, gente entrando em conflito o tempo inteiro, as corporações tentando dominar tudo, quem tem mais dinheiro consegue ter mais influência em decisão política. Enfim, o mundo é um lugar complexo. Não é esse mundo fácil que os conspiracionistas têm, que eles têm que lutar contra o mal. Tem um grupo de 5 pessoas que se reúne dentro de uma montanha e que decide tudo que o mundo tem. Não é. Queria que fosse assim, tava fácil de resolver, mas não é. Tem uma rede de gente desinformando no WhatsApp. Presta atenção no que você recebe no WhatsApp, gente. Faz perguntas simples sobre a lógica das coisas, sabe? Sobre o interesse, sobre a motivação das pessoas. Por que que a pessoa quereria fazer um negócio desse? Sabe? Por que que a gente tá aqui lutando pra você usar máscara e manter distanciamento social? O que que a gente ganha se você usar máscara e manter distanciamento social? Qual o motivo a não ser preservar a vida das pessoas que a gente ama, por tabela? E outra coisa também, o povo fala que a gente endeusa a ciência. Isso não é endeusar a ciência, gente. É um método de descobrir as coisas que estão funcionando. A câmera tá funcionando, não tá? Não é endeusar. Olha isso daqui, ó. Isso daqui pra um cara de uns séculos atrás, isso daqui é bruxaria. E hoje a gente faz isso aqui, tá? A gente hoje tá aqui na sua frente. Isso daqui é ciência, sabe? Isso daqui, você teve que ter evolução do conhecimento de ótica do ser humano, de mecânica quântica, tá? Porque isso daqui tem um sensor digital, tem um processador. Isso não é endeusar. A gente sabe, isso é entender racionalmente como o mundo funciona. E o que a gente gostaria é que você entendesse racionalmente como o mundo funciona. Tira esse medo, tira essa paixão, para de ter sentimento com relação às coisas e pensa, pelo amor de Deus. É a sua vida que tá em jogo. Gente, não é endeusar a ciência. Não é endeusar, mas a ciência é uma das poucas coisas que a gente tem que objetivamente avançam a humanidade, porque ela avança o nosso conhecimento sobre o mundo. Usa o raio da máscara, mantém distanciamento social, cuida da sua vida. E assim, se você
fizer uma compra, o supermercado mandar entregar um entregador sem máscara, pergunta pro entregador por que ele tá sem máscara. Se ele disser que foi porque o supermercado não deu equipamento pra ele, denuncia. Essas empresas ganham uma nota, faz gente. Um barulho nas Bota redes, a boca no trombone, tá? manda lá no meu perfil que eu ajudo a denunciar. Não tem cabimento isso. As empresas têm que ter responsabilidade, você tem que ter responsabilidade também. E assim, é isso. É isso.